Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Alguém o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e joga fora os imprestáveis. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos homens justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim, Senhor. Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, no breve texto que nós acabamos de escutar, Jesus se serve de 4 pequenas parábolas e com elas ele descreve um reino infinitamente grande, o reino de Deus. O reino de Deus é como um tesouro escondido ou como uma pérola preciosíssima. Quem os encontra não quer mais saber de outra coisa. O reino de Deus é como a rede lançada ao mar. Vai pescando peixes de toda espécie, mas depois o pescador separa os bons para a sua vasilha e joga fora os imprestáveis. O reino de Deus é como um pai de família que resolve organizar os haveres em sua casa e se desfaz das coisas velhas e recolhe as coisas novas. Passados mais de 20 séculos, nenhuma dessas parábolas perdeu sua atualidade. Cada uma delas pode se aplicar a uma situação prática de nossa vida. O reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Alguém a encontra, se apega e nada mais lhe interessa. Isso acontece quando a gente encontra um bem maior, um bem supremo, um bem que satisfaz, preenche todas as aspirações do nosso coração e os nossos desejos de ser feliz. Quando isso acontece, nada mais nos interessa. E quando isso acontece com alguém, para alguém em particular, alguém a quem se possa chamar meu amor, meu tesouro, aí então, todas as coisas que não sejam esta, perdem seu significado. Significam sempre a partir de quanto ela nos aproxime do bem maior. Tudo mais se torna acidental, secundário, porque eu encontrei o único necessário. Faz lembrar aquela passagem do Evangelho, quando Jesus se hospeda em casa de Marta e de Maria, e ele diz a Marta: Marta, Marta, você se agita demais e se preocupa com muitas coisas, no entanto, só uma coisa é necessária.
Maria escolheu a melhor parte. E Maria estava ali, sentada ao lado do Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, quando isso acontece, uma experiência de amor com você, você está fazendo uma experiência de Deus, porque Deus é amor e cada pessoa é a sua semelhança. No entanto, não se trata ainda da pérola mais preciosa. Não encerra a plenitude da vida, não realiza todos os nossos sonhos. Nesse mundo de imperfeição, ninguém pode ser para ninguém a felicidade absoluta. Até mesmo quem mais me ama não é um Deus, não é uma deusa, é um ser humano, incapaz de me completar inteiramente ou de nunca me decepcionar. A pérola mais preciosa está mais longe. Minhas irmãs e meus irmãos, alguns santos e santas renunciaram a essa experiência carnal, humana, não por desprezá-la ou condená-la, porque se encheram da convicção, da obsessão de que a pérola preciosíssima não estava ainda aí, estava somente em Deus. Houve um grande sacerdote cientista chamado Teilhard de Chardin. Ele tinha como princípio de vida esse pensamento: amar a Deus sobre todas as coisas e logo a seguir amar todas as coisas. São Francisco de Assis descobriu a estratégia de viver esse princípio na mais perfeita harmonia interior. Descobriu como era possível amar a Deus através das coisas, como era possível adorar a Deus olhando para as suas criaturas. Ele queria encontrar Deus, mas não foi buscá-lo no céu, ele foi procurá-lo na terra. Ele foi olhar a criação para ver o Criador. Aproximava-se de cada ser criado e ouvia o ser dizendo: veja como eu sou belo, imagine a beleza de quem me criou. Mas sobretudo, ele descobriu como servir a Deus, servindo o seu semelhante. Deus, por ser Deus, não precisa de nada, mas o meu irmão precisa de Deus. São Francisco foi buscar Jesus crucificado no irmão pobre, sofredor. Foi ao leprosário e beijou o leproso para saber onde é que Deus estava. Quer dizer, ele compreendeu que através das pérolas menos preciosas, ele podia chegar à pérola preciosíssima. E isso todos nós podemos praticar e compreender. Jesus continua dizendo: o reino de Deus é como um pai de família que resolveu organizar os haveres de sua casa e separar as coisas novas das coisas velhas. Quem sabe se não é isso mesmo de que nós estamos precisando? Olhar, separar, discernir as nossas posses acumuladas durante tanto tempo e que hoje, se eu me der conta, estão sobrando, são bens supérfluos, estão ocupando espaços inúteis, impedindo as crianças de correr livremente. E não só as coisas de casa, os objetos materiais, também dentro de mim, as coisas de minha alma, meus apegos, meus preconceitos, minhas ideias fixas, minhas paixões, que impedem que entrem coisas novas para renovar a minha vida. Existe uma linha de espiritualidade oriental que afirma o seguinte: que a nossa vida se encaminha na direção de Deus para alcançar a sua plena realização.
e se encaminha através de 3 momentos. No primeiro momento, dizem: a montanha é a montanha. No segundo momento, a montanha não é a montanha. E no terceiro momento, a montanha é a montanha. Parece um jogo de palavras, mas não é não. A montanha é a montanha significa a realidade, é isso que está aí, que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos escutam, que os nossos sentidos podem apalpar, apreender e desfrutar. No casamento, por exemplo, nos primeiros anos, a montanha é a montanha, quer dizer, a construção desse amor idealizado pelo casamento, é isso que está aí, diante dos olhos dos parceiros. É você que está diante de mim, com a sua beleza que encanta minha esposa, com a sua beleza que me fascina, meu marido. É esse conjunto que nós compramos para embelezar a nossa sala, é essa mesa onde nos reunimos para a refeição, é esse quadro na parede, lembrando os nossos antepassados. É tudo isso, são os nossos planos de férias no próximo ano, mas é sobretudo você, que eu abraço e digo: você é tudo para mim, nunca nós nos separaremos. No entanto, ninguém vive sem algum dia enfrentar uma crise, ninguém cresce nem amadurece sem encontrar resistência. A vida mesmo nos conduz ao desgaste dela, nos abre os olhos para perceber diferenças e até contrários ao que nós esperávamos dela. A percepção da rotina, a descoberta de defeitos no outro que eu ainda não conhecia, as surpresas desagradáveis, as exigências de renúncia e sacrifício maiores do que eu pensava. Tudo isso vai desfazendo aquelas primeiras imagens, e eu vou percebendo que a montanha não é a montanha, o casamento não é aquilo que eu estava pensando que ele era. Se eu enfrentar esse novo sentimento com lucidez, com paciência e com humildade, eu vou descobrir que ele não é sinal de demolição, de destruição, de tragédia. Pelo contrário, ele é sinal de renovação, purificação, catarse. As coisas estão perdendo seu encanto? Não. As coisas estão se transfigurando. Elas estão nos dizendo: eu não tenho valor pela minha beleza externa. O sofá está dizendo a você: a minha beleza não é essa que você vê. A minha beleza depende das pessoas que se sentarem aqui. E essa mesa está me dizendo: eu não valho porque sou preciosa, mas pela união dos que se sentarem em volta dela para comer, e assim por diante. Mas sobretudo o meu parceiro está dizendo: aquele que você via em mim, aquele que aparecia diante dos seus olhos, não é a melhor parte de mim mesmo. Você tem que me descobrir, que me redescobrir, que amar a minha alma. As coisas começam a se transfigurar e você vai perceber que pouco a pouco a montanha é a montanha, mas não como antes, não pela sua fachada externa, mas pela sua verdade essencial, por aquilo que ela escondia. A montanha, você volta a perceber que de fato sua vida é sua vida e seus sonhos são os seus sonhos, mas não mais de acordo com os seus cálculos, com os seus parâmetros. É algo novo e você tem que se recriar e se renovar. Foi isso que Jesus fez Nicodemos, o sábio Nicodemos, perceber quando ele procurou Jesus nas caladas da noite para dizer que o admirava, sua doutrina e sua pessoa. Jesus não aceitou essa admiração que se escondia, que só vinha revelar-se
na sombra da noite e não à luz do dia? E Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai compreender a minha doutrina. Existem alguns obstáculos que impedem a gente de passar da segunda para a terceira montanha. Um deles é não querer desapegar-se das coisas que você acumulou, das pequenas coisas, dos apegos, das ambições, daqueles planos cobiçosos, de certas opiniões, de suas ideias fixas. Quem não se desapega, não se liberta. E você vai continuar então entre essas tensões da segunda montanha. Outro obstáculo é alguém imaginar que é possível realizar esse crescimento, essa evolução da pessoa de um modo sempre agradável, interessante, aprazível. Não. O Evangelho garante uma coisa: de todo bem resulta outro bem, mas ele não garante que da prática do bem, da bondade, sempre resulte uma experiência gostosa, deliciosa, agradável. Não. É inútil querer amar sem sofrer. É inútil querer amar por cálculos. Eu vou dar tanto para receber tanto. É inútil querer fazer o bem na espera de que sempre haverá um retorno de satisfação e de gratidão. Não, minhas irmãs, meus irmãos, nós nunca somos nem seremos completamente felizes. Sempre haverá também infelicidade em nós. Para não desanimar, nem desesperar, nós aprofundamos essas parábolas de Jesus. Quando ele diz que o reino de Deus se compara a experiências de nossas vidas, ele está dando a entender que nessas experiências, apesar de todas as contradições, das sombras e das luzes, apesar de tudo, o reino de Deus está sendo construído e nós estamos sendo operários nessa construção. Finalmente, gostaria de lembrar que o livro bíblico da sabedoria compara esta sabedoria com uma mãe zelosa. Ela prepara a casa, apronta a mesa, cada coisa no seu lugar, e chama todos dizendo, nas palavras da Bíblia: quem for simples pode entrar. Nós nascemos como uma criança na mais absoluta simplicidade, mas ao longo dos anos nós vamos complicando tudo, e um belo dia nós precisamos voltar à nossa infância. Não a ingenuidade, não a inocência, que já perdemos e já superamos, mas a simplicidade essencial. Aquilo que Jesus diz: se vocês não forem simples e confiantes como as crianças, vocês não entram no reino de Deus. Pois bem, com esta simplicidade e abertura de nosso coração, nós aprenderemos a distinguir e a separar as coisas velhas das coisas novas, os peixes bons dos peixes imprestáveis, as pérolas preciosas das menos preciosas e das pérolas falsas, e caminharemos em paz e segurança na direção daquele que tem para nós o único necessário, daquele que nos espera desde o dia do nosso nascimento. E como escreve São Paulo, ele será tudo para todos. Amém. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.